Saúdo a todos com a paz do Senhor e nós estamos iniciando uma série de vídeos para discutirmos a respeito da escola bíblica dominical. Na verdade, a respeito das lições da escola bíblica dominical. E neste trimestre estamos estudando a respeito do tabernáculo e qual é a mensagem do tabernáculo levantado por Moisés no deserto para os dias atuais. Quando Deus tira o povo da terra do Egito e conduz este povo para a terra prometida, a terra de Canaã, no caminho, Deus chama Moisés e ordena que este construa o tabernáculo. E o que é esse tabernáculo para aqueles que nunca ouviram falar a respeito? O tabernáculo foi o lugar que Deus ordenou que Moisés construísse para servir como lugar de adoração a Deus, o lugar de sacrifícios, o lugar de ofertas e o lugar onde o povo poderia ir e se aproximar de Deus. E este tabernáculo, com todos os seus elementos, os seus móveis, com todas as suas cores, tem uma mensagem tanto para o povo de Israel daquele tempo, quanto para a igreja de hoje. E é sobre este assunto que a Escola Bíblica Dominical deste trimestre está tratando. E na lição de hoje, nós iremos estudar a respeito do pátio, que era a parte externa do tabernáculo. Este pátio ele tinha aproximadamente 45 metros de comprimento, por 22,5 de largura, e no meio do pátio estava a tenda da congregação, ou propriamente dito, o tabernáculo. E o que nós estamos estudando é qual é a mensagem, quais são os ensinamentos espirituais que Deus quis passar para o povo de todos os tempos através dessa construção. Quando a gente observa o pátio com a sua estrutura, ele está apontando basicamente para três mensagens. O fato desse pátio ter sido levantado entre as tribos de Israel, porque o pátio ficava no meio, enquanto as tribos ficavam dispostas ao redor desse pátio, 4 tribos ao norte, 4 ao sul, 4 ao oeste e 4 ao leste. Nesse sentido, o posicionamento geográfico desse pátio está falando a respeito da centralidade de Deus. No capítulo 25 e versículo 8 do livro do Êxodo, quando Deus ordena a Moisés, ele dá a ordem e diz para que eu habite no meio do meu povo. Então esta, na verdade, é uma das principais intenções de Deus quando manda Moisés levantar este tabernáculo. Está no meio do seu povo, porque é sempre isto que Deus procura com relação ao homem, que este homem perceba que Deus é o centro da sua vida e da sua existência. Então esta é a primeira mensagem, que aquele pátio levantado e a forma como as tribos se dispunham ao seu redor ou estavam posicionadas geograficamente ao redor daquele pátio, aponta para esta centralidade de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro da sua criação, Deus é o centro do universo, Deus é o centro da adoração. E é importante nós observarmos que Deus começa no centro, porque quando ele chama Moisés e diz para construir um tabernáculo para que ele tivesse no meio do seu povo, então Deus ali começa com o seu povo, no meio do povo, ou seja, no centro das atenções, da adoração, da visibilidade. Porque, se você perceber, tudo que está no centro está sendo visto por todos. Então, a estratégia divina é que todas as pessoas pudessem perceber, pudessem saber que Deus estava ali. Então, Deus começa a caminhada com o povo no deserto, justamente no meio deste povo, no centro deste povo. E isto implica dizer que Deus continua desejando ser o centro da existência e da vida do seu povo. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, quando João tem uma visão a respeito de Jesus Cristo, é o começo da revelação de Jesus para João, ele diz no versículo 13 que olhou e viu que no meio dos 7 castiçais estava um como o Filho do Homem. Veja, a mensagem agora continua dizendo que Deus, através de Jesus Cristo, continua no centro do seu povo. Então Deus estava no centro no passado, Deus está no centro agora no presente, porque ele está no meio dos 7 castiçais, cuja simbologia
do próprio texto de Apocalipse vai explicar que é a igreja, e João vê Jesus ali no meio, e lá na frente, no capítulo 4 e no capítulo 5 do mesmo livro do Apocalipse, João vai dizer que vê no céu um trono, e vê um assentado no trono, e João vai dar o aspecto daquela personagem que estava sentado no trono, o próprio Deus é retratado ali, e João vai dizer que ao redor daquele trono existia 24 tronos com 24 anciãos que estavam prestando adoração a quem estava sentado no meio do trono. No capítulo 5 nós vamos encontrar João vendo que um cordeiro também aparece no meio do trono. Então a conclusão é simples: Deus está no centro. No começo da história do seu povo, Deus continua no centro, na continuidade da história do seu povo através de Jesus Cristo, e Deus estará no centro da existência eterna deste povo na eternidade, em glória e quando estivermos nos céus com o Senhor. Então observe que esta é, na verdade, a vontade de Deus. Está no centro das nossas atenções, está no centro das nossas decisões, está no centro da vida de todo aquele que procura pautar a sua existência pela vontade de Deus. Então Deus é o centro da vontade daqueles que estão buscando servi-lo, buscando agradá-lo, e é assim que deve ser. Então a primeira mensagem que a construção desse pátio busca transmitir é que Deus está no centro. Deus é a centralidade de todas as atenções. A segunda mensagem está nos elementos que foram utilizados para a construção desse pátio. Nas suas cortinas, nas suas bases, nas suas colunas feitas de madeira de acácia, cuja base era de prata e estavam circundadas por cobre. Isso fala de segurança, de estabilidade e de confiança. A obra de Cristo, ela traz àqueles que o buscam esses três elementos. Quem está em Cristo está seguro. Quem está em Cristo tem certeza da sua vida eterna, tem certeza da sua salvação. Nada pode tirar das mãos de Deus aqueles que estão em Cristo. O próprio Jesus vai dizer lá no livro de João, no Evangelho de João, que as suas ovelhas, capítulo 10, as suas ovelhas conhecem a sua voz e os seguem. E que o Pai tinha dado as suas ovelhas e de maneira nenhuma nada poderia arrebatá-la de suas mãos. Observe que há uma segurança em Cristo, uma seguridade, a certeza, a convicção da sua proteção, da sua expiação e da salvação obtida na cruz do Calvário. Então, aquelas colunas que sustentavam as cortinas do pátio, ou toda aquela estrutura que estava ali ao redor do tabernáculo, aponta exatamente para isso, para essa estabilidade em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Está lá capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Paulo, continuando no capítulo 8, ele vai fazer uma pergunta. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, toda a Bíblia está apontando para esta segurança. Não há instabilidade, não há dúvida, não há de forma alguma fraqueza. Quem está em Cristo está seguro por sua salvação, por sua expiação, através da justificação pelo seu sangue. E a terceira mensagem que o pátio procura transmitir, logicamente existem outras mensagens, nós estamos pegando aqui as três principais, trata exatamente da porta do tabernáculo, na verdade da porta do pátio, o lugar de entrada, porque aponta exatamente para um caminho, o caminho que levaria o povo de Israel até Deus, o caminho que levaria aquele povo a buscar ao Senhor dentro daquele lugar de adoração, dentro daquele lugar de culto. Então havia uma porta, e esta porta era a única forma de entrada para o povo entrar no tabernáculo, assim como Cristo é a única porta de entrada para se chegar a Deus. Não há um outro caminho.
O próprio Jesus vai dizer, está registrado em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho. Ele não diz que é um caminho, ele diz eu sou o caminho, ou seja, o único caminho. E ele diz, quem quiser ir a Deus precisa vir a mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então observe que Jesus é esta porta. No mesmo livro de João, no capítulo 10, versículo 7 e por diante, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. E depois ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Veja como é importante nós observarmos toda essa simbologia do tabernáculo que apontava para Cristo, como também para a sua igreja. Não existe uma outra maneira de alguém se chegar a Deus a não ser através de Cristo. Quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden por causa do seu pecado, o texto diz que Deus coloca à porta do jardim querubins para proteger a entrada. Veja, naquele momento Deus está bloqueando o acesso do homem a uma comunhão com ele por causa do pecado. E ele está evitando que aquele homem entre novamente no jardim e coma da árvore da vida que estava no meio do jardim e se torne um eterno pecador. Quando o homem rompe a comunhão com Deus, a porta está fechada. Mas agora em Israel, Deus começa outra vez a buscar este relacionamento com o homem. E ele vai buscar esse relacionamento com o homem através justamente deste lugar de adoração e de culto que é o tabernáculo. E este tabernáculo tem o seu pátio e nesse pátio está a porta. Desculpem, esta porta, o único lugar de entrada para a adoração, para o culto. E ela aponta exatamente para Cristo. Ela aponta exatamente para Jesus, que é a única porta para se chegar a Deus. O próprio Cristo vai dizer nos evangelhos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque esta porta leva à salvação. E ele faz uma analogia com a porta larga, que representa uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo. E ele diz, a porta larga, onde muitos estão entrando, está levando as pessoas à condenação. Então não há como alguém chegar a Deus a não ser por Cristo. Não há outro meio, não há outro método, não há outra forma. As pessoas têm buscado de alguma maneira resolver o seu problema espiritual, resolver o seu problema de ordem moral, buscando outros caminhos. Mas o texto sagrado é enfático, a Bíblia é enfática quando diz apenas Cristo é a porta que leva alguém a Deus. Então, o pátio do tabernáculo, ele procura transmitir basicamente essas três mensagens. Deus está no centro da adoração, do culto, do louvor, das atenções, e Deus deve continuar sendo este centro. Se Deus sair do centro, deixa de ser culto, deixa de ser adoração, deixa de ser verdadeiramente louvor a Deus, passa a ser louvor a qualquer outra personagem. Quando um hino, quando uma pregação, quando uma liturgia de uma igreja não tem Deus como o seu centro, assim como o pátio estava no meio da disposição das tribos de Israel, Deus deixa de ser o centro da adoração, logo não há verdadeiro culto e não há verdadeira adoração. Então, a primeira mensagem é, Deus deve ser o centro de tudo. Nos nossos cultos, Deus é o centro. Nos hinos que estamos cantando, Deus deve ser o centro. Na mensagem que estamos pregando, Deus deve ser o centro. Na vida, na existência, nas nossas ações, na nossa maneira de se relacionar com as outras pessoas, Deus deve ser o centro. A segunda mensagem é a sustentação daquele pátio através das colunas ali dispostas, sustentando aquele cortinado. E aquelas colunas transmitiam uma mensagem de segurança. O vento podia soprar como fosse, poderia haver qualquer tipo de pressão externa sobre aquele cortinado que eles estariam ali firmes, protegendo o tabernáculo. Então isso fala da segurança em Cristo, de que aqueles que estão com Cristo estão seguros. E por fim, a porta que aponta o único caminho pelo qual uma pessoa, um povo, pode se aproximar de Cristo.
A porta do tabernáculo, a porta do pátio, melhor assim colocando, apontava para a verdadeira porta que é Cristo e que faz com que uma pessoa se aproxime de Deus. Então esta é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir nesse pequeno vídeo, né? Esse pouco tempo aqui para a gente discutir esse assunto, e temos a intenção de continuarmos conversando a respeito desta lição que tem muito a trazer para nós. Deus abençoe a todos vocês.